Observação. Dada uma função de D contida em R2 em R, vamos caracterizar que tipo de domínio D nós vamos considerar. Geometricamente, a gente estaria pensando em regiões de um desses tipos aqui. Por exemplo, você pode ter uma curva fechada. A região poderia ser os pontos no interior da curva, ou nada impede a região consistindo dos pontos fora da curva. Então, isso aqui, a região D seria no interior, a região D fora da curva. Em ambos os casos, os pontos da curva não estariam fazendo parte da região D. Poderíamos considerar também caso onde a região D seria os pontos no interior da curva mais a curva. Também nada impede considerarmos a região D conforme mostrada aqui. Ou seja, os pontos na curva e fora da curva. Também podíamos pensar umas regiões caracterizadas, por exemplo, algo do tipo podíamos pegar isso aqui, uma curva que não é fechada, a região seria constituída dos pontos da curva que estão acima da curva, né? Representada por essa figura aqui. Outro caso, por exemplo, podíamos pegar a reta passando pela origem e a região aqui. Incluindo a reta e o que está nessa parte à direita da reta, etc. Poderíamos também considerar, só mais um exemplo aqui, nesse mesmo diagrama, né? Poderíamos considerar isso aqui. O domínio poderia ser a região constituindo desses pontos que estão aqui, tirando os pontos da curva, ou seja, tudo que está nessa região aqui. Isso também definiria um domínio, etc. Bom, o que cada uma dessas regiões aqui elas têm em comum? Do ponto de vista intuitivo, a gente vê que essas regiões elas são mais ou menos maciças. Por exemplo, aqui você teria toda uma parte maciça do plano R2, né? Aqui, idem, olhando esses pontos. O mesmo acontece para essas outras regiões. A gente pode, analiticamente, caracterizar essa ideia intuitiva que está representada aqui, né? Que eu chamei coloquialmente de uma região maciça de R2. A ideia é a seguinte: a gente primeiro pensa na caracterização chamados pontos interiores e pontos fronteiras de
D. Aqui a gente define x0, y0 é ponto interior da região D. Se você consegue exibir, ou seja, se existe um disco centrado em x0, y0 e de raio delta, tal que esse disco está inteiramente contido na região D. Então isso é o que caracteriza um ponto interior. Então você nota que o ponto interior nessa região aqui, por exemplo, qualquer ponto dele é interior. Se pegar um ponto aqui, você sempre vai conseguir exibir um disco aberto centrado no ponto que está inteiramente contido na região. O mesmo se verifica aqui. Sempre vai existir um disco aberto inteiramente contido na região, ou seja, um disco aberto centrado no ponto. Essa região aqui, nem todos os pontos são interiores, porque esse ponto aqui satisfaz a condição de ser interior. Eu sempre consigo exibir um disco aberto, centrado nele, que está contido na região. Mas esse ponto aqui, isso já não é verdade, porque qualquer que seja o disco que eu considerar centrado nesse ponto, esse disco aberto, ele vai conter pontos na região D e fora da região D. Para essa região representada por essa curva fechada aqui e os pontos no interior dela, você tem duas classes de ponto. O ponto interior, satisfazendo isso, e o ponto na fronteira. E a propriedade desse ponto, a gente vê da seguinte forma. Qualquer que seja o disco aberto centrado nesse ponto, você sempre vai encontrar pontos do disco que estão na região e pontos do disco que estão fora da região. Então, a gente vai dizer que um ponto na região D, ele é a fronteira, se qualquer que seja o disco aberto centrado em x0, y0, ele contém pontos de D e fora de D. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto fronteira da região D, porque qualquer que seja o disco aberto centrado nesse ponto, esse disco, representado aqui, né, ele vai conter pontos que estão na região D, mas também vão ter pontos nesse disco que não estão em D, ou seja, estão fora de D. Então, as regiões D que nós vamos considerar, os pontos dessa região ou vão ser pontos interiores ou pontos fronteiras. É exatamente a possibilidade de olhar os pontos de D como sendo ou interior ou fronteira que permite geometricamente a gente olhar essa região D como sendo uma região maciça do plano R2. Então, essa é a caracterização que a gente faz para os domínios das funções de R2 em R que a gente vai tratar.